E aí, galerinha, tudo bem? Gravar de novo, então, né? Bem melhor fazer isso. Até porque ontem à noite, já na hora que eu gravei, eu já tava dormindo. Visto que eu esqueci de tirar o fone, né? Mas enfim, bora lá então, a gente vai comentar sobre os conceitos, né, migratórios, beleza? Então, nós temos aqui uma série deles, né? Sei que estou na frente, no mínimo, de emigração, tá? Mas a gente já pega esse pacotinho aí por completo. Primeiro, migrações. Só o mi, sem e nem i. Até rimou, ó, que lindo. As migrações são os movimentos populacionais, então, nos territórios, né? Então, isso vai ocorrer aí de modo constante, né? Inclusive, deixa eu até ver aqui, ó. Eu tava. Não vou ver, não. Eu tava vendo uns gifzinhos para ver se eu conseguia colocar, mas não achei nenhum interessante. Mas enfim. Então, migrações, movimentos da população no território, no espaço, beleza? Emigração e imigração, para você conseguir diferenciar, faça a coisa mais simples de todas. Associe emigração com exportação e imigração com importação. Ou seja, na emigração você associa com exportação. Então, quando você exporta um produto, você vende ele para fora. E uma pessoa, o que é um emigrante? Um emigrante é uma pessoa daqui que foi para fora, né? Assim como o produto, tá bom? Então associe isso porque sempre vai ser uma boa relação. O imigrante é assim como o produto importado, ou seja, ele chegou aqui. Quando você compra uma coisa de outro país, você faz uma importação. Quando uma pessoa vem de outro país para cá, ela é uma imigrante. Beleza? Então, a população brasileira é basicamente formada por imigrantes, né? Quem não é imigrante? Os indígenas, os descendentes de indígenas, né? Agora, todo o restante é imigrante. E até você pode se perguntar, fala, não, os negros não. Os negros eles são imigrantes também, forçados, mas são, né? Ou seja, só não é imigrante quem é do país. Então, ó, já, digamos assim, o momento de explosão do seu cérebro, a população, ou seja, a humanidade é migrante, né? Os fluxos migratórios do homem no nosso planeta acabam demarcando características da evolução. Então, tipo assim, ó, aquela ideia de raça, né? Ela não existe. O que existe? O que existe, na verdade, são etnias que são influenciadas pelos lugares onde elas se desenvolveram, né? Então, essa localização, digamos assim, essa separação de pessoas vai, digamos, salientar algumas características físicas, só que não são profundas ao ponto da gente falar que existem raças diferentes, beleza? Então são características principalmente relacionadas com a localização geográfica, beleza? Então por isso que é muito estranho quando você vê um presidente como Donald Trump querendo barrar os ciclos migratórios. O homem, a humanidade, sempre foi migrante. Sempre foi. E não vai deixar de ser, né? Então, a emigração e a imigração. A emigração, o processo de saída, então, de uma pessoa de um território. A imigração, o processo de chegada. Beleza? Como eu havia dito, migrações elas podem ser espontâneas, facilitadas e forçadas, né? A forçada eu já tinha comentado. O que vem a ser a migração espontânea? A migração espontânea é quando você decide sair de um lugar, né? Então, tipo assim, não, eu vou para Londres. Por quê? Fala, sei lá, porque eu acho que deve ser muito legal se acordar e ir trabalhar e ver o Big Bang lá, deve ser bem legal, né? Ou então, tipo, antes de trabalhar, todo dia passar na rua que os Beatles tiraram a foto lá. Enfim, eu que escolhi, é espontâneo,
né? É idiota, mas é espontâneo, né? Então esse tipo de migração, ela é a escolha, né? A migração facilitada. A migração facilitada é quando exatamente o governo cria condições para que essa migração ocorra. Você até pode ter, tipo assim, algumas empresas ali tentando influenciar, mas o grande agente facilitador das migrações é o governo. Vou dar exemplos para vocês. Quando nós temos a expansão da fronteira agrícola na região centro-oeste, o governo gera facilidades. Essas facilidades, entre elas estão, se você comprar um carro, o imposto é bem mais baixo, né, praticamente zerado. Se você vai morar no centro-oeste e vai pedir um empréstimo, o empréstimo é facilitado, ele sai na hora, os juros são mais baixos. Isso acabou atraindo uma grande parcela da população para o centro-oeste, né? Uma outra forma de facilitar a migração, lembra dos processos migratórios aqui para o Brasil, para o ciclo do café? O governo pagava a viagem do imigrante europeu para cá, né? Então, logicamente que isso facilita e muito esse fluxo. Por exemplo, a família do meu avô saiu do Nordeste e veio para o estado de São Paulo com o Getúlio Vargas pagando a viagem, né? Ou seja, o governo, né? Eu falei o Getúlio Vargas porque ele que fala desse jeito, até lembrei dele falando. Então, lógico, ele não fala nem Getúlio Vargas, ele fala Dr. Getúlio Vargas. Falei, rapaz, conheceu? Né? Não sabia que ele era médico, não, ou que tinha doutorado. Então, enfim, o que ocorre? A migração facilitada, ela vai ter, então, o intuito de atrair uma população. Na maioria das vezes é uma questão para adquirir, para aumentar o número de pessoas, o número de exército de mão de obra, né? A migração forçada. Bom, a migração forçada, ela vai ocorrer quando a pessoa não tem opção, né? Por exemplo, a gente tem uma série de migrações forçadas na União Soviética, principalmente no período do Stalin, né? Ele quis fazer como se fosse uma reconfiguração espacial. Falou, não, esse povo aqui, ó, ele trata demais com esse outro aqui do lado. Então vamos fazer o seguinte, um deles nós escolhe no par ou ímpar, já vai levar lá para o outro lado. E simplesmente chegava, né? Mandava a população entrar no trem e vaza, sai fora, né? Uma outra forma de migração forçada. Se você vive em algum lugar e começa uma guerra, né? Um outro tipo de migração forçada. Os ingleses que estavam lá, bonitinho, na Inglaterra e tudo mais, que começaram a ser perseguidos devido à sua religião e, ó, vazaram para os Estados Unidos, né? Principalmente na região norte dos Estados Unidos, né? Seria mais nordeste, né? Então, ocorre o seguinte, a migração forçada é quando você não tem escolha, você precisa ir necessariamente, né? E dentro dessas migrações, principalmente na migração espontânea, a gente vai ter as áreas de refluxo e de afluxo, né? Por exemplo, ó, uma questão muito intrigante, né, é a fronteira mais emblemática do mundo, atualmente pelo menos, né? Por quê? Porque se você fosse palestino não seria essa. Então acontece o seguinte, essa aí é a fronteira entre México e Estados Unidos, né? A fronteira que praticamente elegeu Donald Trump. Então a gente vai ter aqui, entre, né, esses casos, uma área de grande atração de pessoas e uma área de grande saída de pessoas, né? Então, uma área de refluxo é uma área de saída, de onde as pessoas não querem estar. E uma área de afluxo é uma área de chegada de pessoas, né? Brasil já foi uma área de afluxo de imigrantes, então, né, já atraiu muita gente para cá. Mas, por exemplo, aqui dentro do Brasil, a gente tem exemplos de áreas de refluxo e de afluxo. Por exemplo, uma área de refluxo, sertão nordestino, né? Uma área de afluxo, a cidade de São Paulo, durante o período de urbanização e industrialização, né? No caso México e Estados Unidos, o México é a área de refluxo, os Estados Unidos são a área de afluxo, beleza?
Aqui a gente tem também, tipo, dependendo do momento, você pode ter uma variação nisso, né? Por exemplo, ninguém nunca nem pensou em vir para o Brasil, mas aqui na fronteira Venezuela-Brasil, putz, né, a galera fica até meio sem ter opção. Então a gente vai ter atualmente uma grande entrada de venezuelanos aqui no Brasil. Ou seja, a Venezuela nunca foi nenhuma maravilha, tá? Mas atualmente ela ampliou a sua, digamos, a sua má reputação de virar uma área de refluxo, ou seja, as pessoas saem de lá, estão saindo então em grande quantidade, beleza? Então aí nós temos a questão da área de refluxo e afluxo. Outro detalhezinho só para fechar, nas áreas de refluxo você vai ter uma maioria de mulheres, porque a tendência é que as mulheres fiquem então no lugar enquanto o marido vai trabalhar. Então ele vai trabalhar, se der tudo certo, aí ele paga a viagem para o filho, para a mãe, para todo mundo vir para cá, né? Isso se ele não fizer a mesma coisa que boa parte dos nordestinos fazem, que é abandonar a família. Fala, olha, deu certo, hein? Fala, nossa, como é que você sabe? Fala, então, porque o cara nunca mais voltou, né? O cara abandona a família. Não é raro, viu? No sertão nordestino isso acontecer. E nas áreas de afluxo, a gente vai ter a maioria da população sendo de homens, porque são as pessoas que foram lá tentar para ver se conseguem ter algum sucesso. Então, nas áreas de refluxo, maioria feminina. Nas áreas de afluxo, maioria masculina. Beleza? E aí a gente tem a migração líquida. A migração líquida é quando você calcula a influência da migração dentro da população. Ou seja, se sai muita gente ou se chega muita gente, você coloca dentro da contagem da população. Já devo ter comentado com vocês, no Brasil, quando a gente fala de população, de crescimento vegetativo, por exemplo, a gente não joga os dados de emigração e imigração. Por quê? Porque praticamente zera, né? Agora, países como México precisa colocar, Estados Unidos precisa colocar, né? Porque isso vai dar uma grande variação. E o nome dessa variação gerada aí pela migração vai ser movimento horizontal, tá? Basicamente é chover no molhado, falar de migração líquida e movimento horizontal da população. Por quê? Porque, logicamente, vai ser o número da população e a influência da migração dentro desse número, beleza? E aí a gente tem os refugiados. Refugiado é uma pessoa que está buscando refúgio, é uma pessoa que está buscando proteção. Por quê? Porque o local dela foi destruído, né? Então ela está buscando refúgio. Beleza. O maior exemplo da nossa atualidade é exatamente a população síria, né? Imagine só uma coisa. Quão desesperada você acha que está uma pessoa para pegar suas roupas, seus pertences e tudo mais, jogar dentro de uma mala, botar na cabeça e sair andando assim, ó. Quer dizer que onde ela estava, a morte seria muito certa. Então, exatamente por isso que um refugiado ele vai ter, digamos assim, alguns direitos especiais, né? Você vai ter um apoio, então, aos refugiados. Então, toda vez que você tem um campo de refugiados, né? Inclusive ontem pegou fogo um lá na Grécia, que são de pessoas que fugindo da Síria, você vai ter então para os refugiados alguns direitos especiais, né? Os países ajudam, apoiam os refugiados. Uma ressalva aqui para vocês: o refugiado ele está buscando refúgio, beleza? Então quer dizer que a galera do sertão nordestino é refugiada? Não. Por quê? Bom, porque na verdade a migração que as pessoas do sertão nordestino fazem é uma migração espontânea, pode ser no máximo facilitada. Por que é uma migração espontânea e não forçada? Não, é um desastre natural. Não é. Desde que o mundo é mundo, você tem ali, mundo é mundo, quero dizer, desde que nós ocupamos o Brasil, o sertão nordestino é o sertão nordestino.
Não vai ter um ano que vai chover pra caramba, falando, nossa senhora, choveu mais que na Amazônia, no sertão nordestino. Não vai existir. Então, na verdade, quem vive no sertão nordestino sabe como que é o clima. E ele não vai mudar. Né? Então, logicamente, que a pessoa que vive lá, se ela fizer uma migração, fala, não, porque lá tudo é muito difícil e tal. Fala, beleza, é a mesma coisa que sair de uma região pobre e ir para uma região rica. Por exemplo, nós do estado de São Paulo migrarmos para Londres. Não sei porquê, acho que eu tô com vontade de morar em Londres. Mas já falaram para mim que é uma bosta. Que é humilhante você pagar qualquer coisa em Libra. E deve ser mesmo, né? Deve ser mesmo. Você pega um bolo de dinheiro assim, o cara te devolve uma moeda. Minha, nossa, o que eu fiz? Então, exatamente é uma escolha, uma migração espontânea, beleza? E daí a gente chega na fuga de cérebros. O que vem a ser a fuga de cérebros? Fuga de cérebros é a saída de pessoas com a formação longa de um país pobre indo para um desenvolvido. Como é que isso aí funciona? É o seguinte, a pessoa que vai lá, faz graduação, mestrado, doutorado, PhD, né, pós-doutorado e tudo mais, ela se torna uma pessoa extremamente interessante, principalmente para os países desenvolvidos. Né? Só para vocês terem uma ideia, eu tenho um amigo que ele tem doutorado em História e daí agora ele está pensando em fazer PhD e... Vou resumir para vocês. Ele dá aula no estado. Eu ganho mais que ele, né? Ou seja, na verdade, aqui no Brasil, o que se nota é o seguinte: quando a pessoa vai lá, faz uma série de formações e tudo mais, tal, isso não quer dizer que ela vai ganhar bem, né? No prédio do amigo meu em Londrina, quando eu fazia faculdade, o porteiro do prédio era doutor em sociologia. Mas ele era o porteiro do prédio. Por quê? Porque não tem emprego, né? O cara ou ele vai dar aula, ou ele vai dar aula, ou ele vai dar aula, ou ele está desempregado, né? É basicamente isso. Então, logicamente que aqui no Brasil a gente vai ter essa fuga de cérebros ocorrendo. O que vem a ser isso? É quando você tem então uma pessoa com uma formação muito boa e oferecem empregos para elas. Né? Meu irmão, por exemplo, tem três PhDs em Química. Né? Ele tem mestrado, doutorado e tudo mais. Você pega o currículo Lattes dele, parece que é a Bíblia, não vai acabar nunca. Então, ele já teve diversas ofertas para morar e trabalhar em lugares diferentes. Né? E ele nunca foi. Agora ele está se sentindo tentado. Mas assim, já ofereceram para ele na Alemanha, eu já teria pego, já era. Não precisa falar, não precisa nem de me pagar. Vocês vão deixar eu morar aqui? Minha nossa. É por isso que eu não recebi nenhuma oferta. Daí, tipo, os Estados Unidos, Canadá. Aí o Canadá ofereceu de novo. Aí agora ele tá tentado a ir morar no Canadá. Bem besta, né? Bem besta. Para ganhar bem mais que no Brasil. E isso vai ocorrer. Na verdade, por exemplo, no caso do meu irmão, ele não foi porque ele sabe que as pessoas que têm a mesma formação que ele, que são canadenses, ganham quase o dobro do que ele ganharia. Só que mesmo assim, ele ganhando menos, lá, ele ganharia mais do que ele ganha hoje aqui no Brasil. Ou seja, esse obstáculo aí, que vai criar esse degrau aí, essa diferença tão imensa, que pro cara sair do Brasil e ganhar menos na Europa e tudo mais, mesmo assim ele vai ganhar muito mais do que ele ganharia aqui, né? Meu irmão, acho que ele tá entendendo isso, principalmente com o coronavírus, fala, pelo amor de Deus, pelo menos eu deveria ganhar mais dinheiro, né? Só pra você ter uma noção, ó, meu irmão ele deve ganhar, acho que é 10 mil registrado e tudo mais, né? Ele dá aula para um Instituto Federal, esqueci o nome. Mas enfim, tem bastante gente que presta vestibular para lá, inclusive ele já deu aula para ex-alunos meus, mas ele ganha 10 mil. Se ele for para o Canadá, ele vai ganhar, acho que 28 mil dólares por ano. Né? Não, por mês. 28 mil dólares por mês.
aqui no Brasil, acho que nem, não tem uma possibilidade dele chegar perto desse salário. Só que acontece que as pessoas com o nível de formação que ele tem lá ganhariam muito mais que isso, né? Ou seja, o Brasil ele não consegue entrar nessa briga, porque principalmente a gente não vai ter tecnopolos, grandes centros de criação de tecnologia. Você tem uns 2, 3, então eles são incipientes, né? Não vai dar para todo mundo, beleza? A migração pendular. Migração pendular é um movimento de vai e volta, né? Por exemplo, quem mora, sei lá, em Achaporã e trabalha em Marília, vai e volta todo dia, todo dia, todo dia. O que ficou extremamente complicado agora com o pedágio, né? Então, logicamente, que esse movimento de vai e volta vai criar também uma outra coisa, que é a cidade dormitório. A cidade dormitório tem esse nome porque a pessoa volta para a cidade só para dormir, né? Maiores casos assim de migração pendular e de cidade dormitório serão São Paulo e Sorocaba. Sorocaba, você vai ter estruturas bem menores na cidade do que deveriam ser normalmente, né? Os mercados e tudo mais em Sorocaba são bem pequenos. Por quê? Porque a população toda vai trabalhar em São Paulo. Como todo mundo vai trabalhar em São Paulo, o cara já compra as coisas lá, né? Então a cidade acaba sendo reduzida e você utiliza a cidade basicamente para dormir, né? Por exemplo, quem estuda em Marília e mora fora, mora, sei lá, em Oriente, faz migração pendular. Fazia, né? Que agora a gente está em casa. E daí a gente chega à migração de transumância ou migração sazonal. Essa migração ela está relacionada com períodos, né? Os cortadores de cana são um grande exemplo disso. Eles vêm para o estado de São Paulo para cortar cana durante o período de safra. Beleza. Então eles chegam aqui lá para março, mais ou menos, e ficam até o comecinho de dezembro. Então eles ficam a maioria do ano no estado de São Paulo. Eles moram em São Paulo? Não. Eles moram, em sua maioria, no Nordeste, na região Norte, né? Então, e eles sabem disso. Você perguntar para qualquer cortador de cana que veio, sei lá, do Maranhão, falou, vem cá, onde você mora? O cara fala, Maranhão. Fala, mentira, você ficou 10 meses no estado de São Paulo? Não, sou do Maranhão. Né? A pessoa sabe, ela se reconhece exatamente como do Maranhão. Então ela veio para cá só para trabalhar durante esse período, né? Outra ideia aí são, por exemplo, né, as pessoas que trabalham em colheitas. Tem algumas colheitas que ainda não foram mecanizadas e você precisa necessariamente de mão de obra, né? Ou então em países que a produção é bem pequena, na Europa são grandes casos, né? Daí você tem ali a família mesmo conseguindo trabalhar isso. Mas ela vai colher, por exemplo, eu acho que isso aí é maçã, não sei se é maçã, se é tomate daqueles de árvore, mas enfim, esses caras eles não vão trabalhar o ano inteiro fazendo isso, eles durante um período eles vão lá e fazem, tá? E daí você pode migrar para ter que fazer isso, por isso a migração é sazonal, né? Ou seja, durante um período do ano. E o nomadismo. O nomadismo, quem é nômade não tem residência fixa. Por exemplo, essa imagem aí são de ciganos na Europa. Então você bem pode ver que eles estão levando a casa deles, né? E fala, nossa, mas onde esse cara mora? Ele mora aí. Fala, não, mas na estrada? Não, ele vai parar em algum lugar. Mas ele nunca vai ficar parado no mesmo lugar. Os ciganos são nômades, né? Temos tuaregues, por exemplo, no deserto do Saara. Esses tuaregues, eles vão criar camelo. Eles criam camelo no deserto do Saara. Ou seja, eles vão ter que andar bastante atrás de água e de pastagem, né? Então eles são nômades, beleza? E assim como eles, nós temos outros exemplos aí no mundo, beleza? Então o nomadismo é a migração constante. Tranquilo? Então, ó, beijão para vocês, bons estudos, até mais, tchau, tchau. Ficou bom, Raquel?